Renata? Bom dia a todo mundo que tá Ah, aqui. agora. Renato tá por aí também? Eu tô, mas eu não tô podendo abrir meu vídeo. O host não Já vou te liberou. liberar, fica super tranquilo, super tranquilo. E, É, gente, eu tentei um backdrop. ô Rê, a gente já está no ar com a galera aqui. Vou aproveitar para dar bom Maravilha. dia, dar boas-vindas para todo mundo que entrou aqui com a gente. É nossa estreia no Webinar Open Arena, aqui da Alice. A gente com um convidado super especial, que é o Renato da Well Hub. A Sarita vai conduzir esse papo incrível do nosso primeiro episódio. E vou aproveitar e já chamar esse bom dia ali. Vocês têm um chat aí embaixo para a gente ir interagindo. Bom dia, Guilherme, Eduardo, Giovana, pessoal que está entrando. E também a gente tem mais um recurso aqui, que é o nosso Q&A, tá? É um botão na barra inferior que vocês podem enviar para a gente perguntas e no final a gente vai conseguir passar para a Sarita e para o Renato responderem, tá bom? Energia lá para cima, todo mundo empolgado. E eu vou passar para a Sarita fazer as boas-vindas tanto do Renato quanto do nosso tema de hoje. Sarita, é com você. E- Obrigada, Rê. Bom dia a todas e a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bacana ver tantos colegas aí, amigos de EH aí presentes. Super obrigada aí por estarem com a gente. Vai ser uma manhã muito rica, com certeza. E a estreia do nosso webinar, Open Arena by Alice, né? Então, primeiro episódio. A gente está super feliz, super animada. E tudo que a gente faz na Alice, a gente faz de forma intencional. Então, a escolha do nosso primeiro convidado também foi muito intencional. O Renato Passo, VP de People do Well Hub, né? E a gente escolheu o Well Hub porque é uma empresa super parceira da Alice e compartilha, né, com a gente o pilar central de saúde e bem-estar, né, da cultura, toda a estratégia de People. Eu já troquei bastante com o Renato em outras ocasiões e sempre saio desses papos muito inspirada. Então, tenho certeza que vai ser incrível para todos vocês. Bom, vou me apresentar rapidamente. Tem aí alguns convidados já conhecidos, mas outros ainda não. Então, sou Sarita, sou CHO da Alice, sou austríaca, como vocês já perceberam pelo meu português, né? Eu sempre brinco que eu tento esconder, mas não funciona 100%. Moro aqui no Brasil há 10 anos, então, de coração, me sinto brasileira, sou casada com um brasileiro. Tenho dois filhos maravilhosos, uma menina de 5 anos, um menino de 1 ano. Tenho muita paixão pela Alice, né? Estou na Alice há um pouco mais de 3 anos. Tenho muito orgulho de fazer parte da nossa missão de tornar o mundo mais saudável. Tenho muita paixão pela área de People, né? E o que a gente está construindo aqui na Alice. E a gente, né, tem muito essa convicção que a área de People e H tem que ser estratégico e tem que, de fato, né, estar junto com as áreas e ter um papel muito importante na construção e consolidação da cultura e saúde e bem-estar, né, como um foco e muito importante. A gente acredita que pessoas mais felizes, mais saudáveis geram mais valor, né? É uma crença nossa que inclusive já foi comprovada em vários estudos. Então, como plano, né, de saúde para empresas, a gente sente também uma responsabilidade em ser referência para as outras empresas e mostrar, né, como de fato a gente consegue fazer várias estratégias, iniciativas e medidas para de fato deixar os colaboradores mais saudáveis, e isso também vai ter um impacto na produtividade e no engajamento, né, e de fato também nos resultados da empresa. Mas agora vou dar boas-vindas aí. Chega de falar, né? Dar boas-vindas para o Renato. Muito, muito obrigada por ter aceito aí nosso convite. Tenho certeza que vai ser aí uma estreia de muito sucesso. Renato, vou passar a palavra para você se apresentar aí para nossos participantes.
Obrigado, Sarita. Pessoal, bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui, né? Acho que como a Sarita comentou, a gente já teve a oportunidade de trocar muitas conversas aqui sobre iniciativas de RH, sobre realmente a mentalidade, o que que a gente acredita, e tem muita similaridade, né? Acho que as trocas que a gente já fez, acho que eu também saio sempre muito inspirado e com bastante satisfação de ver que tem diversos outros colegas, amigos aí do meio de RH que acreditam nesse posicionamento, nessa participação cada vez mais estratégica da estrutura de RH em suportar o negócio e realmente transformar as organizações, né? Acho que assim como a própria Sarita comentou do comprometimento e da missão da Alice, a gente, além de muita similaridade em mentalidade, agora a gente tem até uma similaridade em marca, né? Como vocês podem ver, a nova marca do Well Hub tem até uma cor, uma das nossas cores da nossa paleta aqui, do nosso flywheel que a gente comenta aqui, é muito parecido com a da Alice. É engraçado, foi uma coincidência, mas uma grata coincidência. Vou me apresentar também, né? Eu sou o Renato Basso, hoje lidero a parte de HR Business Partners, uma parte de HR Business Partners aqui do Well Hub. Trabalho no Well Hub há 7 anos, então peguei aí muitas mudanças, muita evolução, muita transição bacana do Gympass para o que hoje é o Well Hub. É, e um posicionamento e uma representatividade da cultura de saúde e bem-estar cada vez mais forte e mais latente. Não só dentro de casa, aqui, mas muito atrelado à nossa missão, né? A nossa missão veio evoluindo junto com a nossa marca e a nossa missão atual é de ajudar a todas as organizações a se transformarem numa organização que prioriza e que é de saúde e bem-estar, porque a gente realmente acredita que isso faz uma diferença tremenda na vida das pessoas e, consequentemente, nos resultados das organizações, em que as pessoas sejam mais satisfeitas, mais felizes, mais engajadas, produtivas e que isso gera melhores resultados. Então, é uma consequência de uma mudança cultural, acho que no mundo corporativo. É um prazer estar aqui. Acho que vai ser incrível o nosso bate-papo. A gente preparou várias perguntas, várias provocações interessantes que a gente espera que provoquem vocês que estão participando, que isso gere aí insights, que gere dúvidas, que gere questionamentos, que vocês devolvam para a gente e que a gente continue nessa troca. O grande objetivo para mim dessas conversas é a troca. Acho que eu não estou aqui para falar, pô, isso aqui dá 100% certo em todos os lugares. Estou aqui para contar um pouco da nossa trajetória, dos erros, dos acertos, ouvir da Sarita e ouvir de vocês. Então, por favor, contribuam, interajam aqui no chat, interajam com a gente nas redes sociais também. A gente vai dividir aí o meu LinkedIn, o LinkedIn da Sarita, porque quanto mais a gente garantir que essa conversa evolua fora até de espaços como webinar, etc., melhor vai ser para o ambiente de RH nas empresas e para a missão tanto da Alice quanto do Well Hub de evoluir aí a saúde e bem-estar em todas as organizações. Boa, Renato, obrigada. Pegando já o gancho aqui, vou chamar aí a galera para se apresentar também um pouquinho. Comentem no chat aí a empresa onde vocês trabalham, podem compartilhar o LinkedIn. Achou esse convite do Renato é muito bacana, né? Da gente se conectar, da gente de fato estender as trocas, né? A esse fórum aqui. Podem comentar onde vocês moram, podem comentar um pouco da empresa de vocês, da atuação de vocês. Vai ser bem bacana a gente ter essa troca, né? E como a Rita também comentou, tem o Q&A também, então vocês podem aí ao longo do papo colocar as perguntas, né, curiosidades, ou compartilhar, né, até boas práticas que vocês já estão fazendo, e aí no final a gente vai ter um tempo para responder aí, para trazer essas contribuições de vocês. Então, enfim, vai ser muito bacana, novamente, fiquem aí dividindo, participando, acho que vai tornar aí o nosso papo mais rico. Bom, vamos aí já começar com nossa troca aí, Renato, né? O nosso tema hoje é justamente a questão, né, de como deixar, né, como criar uma cultura, como deixar os colaboradores mais saudáveis, né, como de fato promover um ambiente de bem-estar. E qual o papel do RH em tudo isso, né? Acho isso super importante. Eu sempre falo, né, que a gente não pode tirar a responsabilidade das pessoas, cada pessoa é responsável pela própria saúde, pelo bem-estar, mas a gente, como RH, né, como liderança, como empresa, sim, tem um papel também importante, uma responsabilidade para promover esse ambiente, né, que permite que a pessoa, de fato, se cuida, né, e priorize a sua saúde. Mas antes de entrar, né, de falar mais dessa cultura de bem-estar,
Eu queria que você contasse um pouquinho da transição da marca de Gympass para Well Hub, que com certeza todo mundo aqui acompanhou e que tem bastante a ver também com uma cultura de bem-estar, né? De bem-estar de forma mais holística, né? Então, se você puder começar por ali, acho que vai ser uma boa introdução. Super. E faz muito sentido mesmo. É exatamente, acho que esse ponto que você comentou. Como eu disse no começo da nossa conversa, estou aqui há 7 anos, então a gente vem evoluindo ano após ano como organização. Para quem não sabe, o Well Hub completou 12 anos de existência, na semana passada. A gente celebrou os nossos 12 anos e nesses 12 anos vieram acontecendo diversos momentos super cruciais para a nossa organização e que garantiram e impulsionaram muito a nossa evolução. O último desses momentos veio e se deu muito por conta da pandemia. Então, acho que é super interessante a gente contar um pouco desse histórico, né? A gente tem uma área aqui, acho que eu vou trazer até mais insights interessantes para vocês entenderem um pouco mais na prática de como que essas coisas elas se desdobram, tá? Não é do dia para a noite que você faz uma evolução como essa, que você ataca novas frentes e uma solução mais holística. Então a gente tem uma área na nossa organização que hoje é uma área que se chama novos negócios. Qual que é o grande objetivo dessa área? Essa área ela está olhando novas oportunidades que saem do que naquele momento é o core do negócio na época do Gympass. Então é uma área que está a todo momento se provocando e provocando, pô, legal. Como que a gente continua evoluindo a nossa mentalidade num sentido de negócio? Então, mesmo antes da pandemia, a gente já vinha tendo discussões muito substanciais de temos um core muito focado à atividade física, mas entendemos que saúde e bem-estar é muito mais abrangente do que isso. Pô, legal. Para onde a gente vai? Como que a gente evolui essa visão holística? Então, já estávamos fazendo diversos estudos e estruturando várias outras, talvez até produtos que complementassem a nossa solução de Impass lá, né? Até para quem não lembra ou quem não sabia, a nossa missão, alguns anos atrás, era Defeat Inactivity, era acabar com o sedentarismo, com a falta de inatividade física. Quando vem a pandemia, isso claramente ataca o core do nosso modelo de negócio, que era o quê? Você ser ativo fisicamente em um lugar fora do seu ambiente padrão. Então, você saía de um lugar e você ia para uma academia, para um estúdio, para qualquer parceiro nosso para ser ativo fisicamente. Naquele momento, a pandemia faz com que em alguns dias ou em uma semana todo mundo vá para casa, todo mundo fique fechado e a gente tenha que acelerar diversos desses projetos e ideias que a gente já vinha tendo de uma evolução natural da nossa organização. Então, acho que o que a pandemia fez foi acelerar, fazer um fast track das coisas que a gente já imaginava que iriam acontecer. Isso posto, com esse movimento, a gente inclui aplicativos para tratar várias outras questões além da atividade física complementares à nossa solução. A gente inclui soluções online e soluções offline, físicas mesmo, que a pessoa precisa sair da sua residência ou do seu local de trabalho para ser ativo. A gente inclui, então, um olhar muito mais amplo sobre o que é atividade física e a gente evolui a nossa solução. Daquele momento em diante, a nossa solução já não era mais um passe de academias. A nossa solução era uma proposta holística para saúde e bem-estar que já atacava diversas frentes. Então, a gente já tinha parceiros que olhavam para saúde do sono, a gente já tinha parceiros olhando para saúde mental, terapia, mindfulness, a gente já tinha parceiros dentro da plataforma para saúde nutricional. E o que que aconteceu? A nossa missão e o nosso nome, ele já não representava o que a gente estava oferecendo como solução. Então, mesmo que no Brasil, todo mundo fala isso muito no Brasil, né? Mas a marca é tão forte, é uma marca que a galera se apaixonou e etc. Gente, o pessoal se apaixonou pela nossa solução. A marca ela é uma representatividade da nossa solução. Então, era mais do que natural a gente evoluir para uma nova missão e para um nome e uma marca que representasse muito melhor tudo aquilo que a gente estava oferecendo e qual que é a nossa proposta hoje. E é nesse momento que a gente evolui na nossa marca de Impass para o Well Hub.
que no fim das contas é uma solução holística de saúde e bem-estar, que hoje vai olhar principalmente para os pilares de saúde física, né, fitness, mindfulness e terapia, que são envolvendo aí saúde mental, nutrição e sono. Então, hoje vocês conseguem, todas as pessoas, todas as organizações conseguem receber e ter soluções para todos esses pilares que eu comentei, até outros, tá? A gente tem saúde financeira lá dentro, mas a gente ainda não coloca como um core do que a gente está oferecendo como solução completa. E ao mesmo tempo a gente evolui a nossa missão. Então a gente sai de a gente saiu de Defeat and Activity, né, para make all the companies a well-being company. Então o que a gente quer é fazer com que todas as organizações sejam organizações de saúde e bem-estar. Então essa é a nossa missão hoje, olhando e garantindo que a visão para o mundo corporativo evolua até do que a visão de saúde física preventiva, que sim tem, óbvio, muitos benefícios, mas é aquela separação que a gente já sabe muito bem hoje. Conversei já muito com a Sarita sobre isso. Não existe mais aquela quebra, aquela visão mais antiquada de a vida pessoal e a vida profissional. A gente tem a nossa vida. E esses elementos, eles se sobrepõem, eles estão ali a todo momento determinando quem você é como ser humano. Então, por que que o nosso olhar, né, para a saúde ia atacar ou ter uma solução só para um dos pilares? Acho que assim, tentando resumir um pouco dessa nossa história, é por isso que a gente evoluiu e a gente entende que hoje a gente está muito melhor preparado para conseguir ajudar as organizações para evoluir as mentalidades para serem organizações de saúde e bem-estar. Muito bacana, Renato, aí parabéns pela transição, né? Imagino que foi um baita trabalho, né? De marketing, awareness, envolvendo todas as áreas, todos os times. E assim, eu não poderia concordar mais, né? Acho que saúde e bem-estar tem que sempre ter esse olhar holístico, né? Alice, a mesma coisa, a gente olha para todos os pilares de saúde, porque a gente sabe que, inclusive, um impacta o outro, né? Então, quando a gente fala de saúde física, por exemplo, a gente sabe que isso tem um impacto em saúde mental, né? A gente sabe que sono também está relacionado com alimentação, por exemplo. Então, faz muito sentido não considerar os pilares de forma isolada, né? E olhar, de fato, para o bem-estar e pela saúde holística. Agora eu queria saber um pouquinho, né? Você comentou que o Well Hub já tem 12 anos, né? Team Pass Well Hub tem 12 anos. Como foi a construção, consolidação da cultura? Porque de outros papos eu sei que é um ponto que a gente também tem em comum nas duas empresas, que é de fato saúde, bem-estar e um pilar da cultura, né? Então faz parte do jeito de trabalhar, né? Faz parte do jeito que vocês tomam decisões, né? Faz parte, inclusive, de como vocês escolhem e trazem pessoas para o time, né? Então, saúde e bem-estar como pilar, como pano de fundo, assim, da empresa. Acho que tem, talvez, alguns colegas aqui que estão em empresas menores ou estão no momento de construir, consolidar, revisar a cultura. Então, se você puder trazer um pouco como, né, esse pilar se dá visível na cultura, como ele se desdobra também em estratégias práticas, como certeza seria muito rico. Ótimo. Acho que a primeira coisa que eu gosto de comentar sobre isso, né, sobre cultura e sobre como fazer essas movimentações, essas mudanças, primeiro, mudanças transformacionais, gente, elas não acontecem do dia para a noite. Então, é um trabalho muito de formiguinha que a gente fala, né? Então, é uma construção no geral, de médio e longo prazo, né? Acho que gosto de dividir isso porque acho que tem muita conversa por aí afora, tem muito livro, 5 passos para você fazer A, B e C, né, tal, e retornos muito imediatos. Então, a primeira coisa que eu gosto de, acho que, esclarecer para as pessoas é não esperem que vocês vão implementar uma bala de prata, um novo benefício, um novo conceito, uma nova atitude que vocês esperam das lideranças das pessoas e que isso vai gerar um efeito de curtíssimo prazo. Em um mês as pessoas já vão estar lá. Não. Então, a primeira coisa é uma mudança transformacional de médio e longo prazo. E aí começa de vocês entenderem, e isso foi um processo que a gente passou, tá? Da gente entender onde estamos como organização e o que a gente quer ser, como a gente quer ser reconhecido lá na frente. Isso foram discussões e exercícios que a gente vem fazendo nesses últimos 7 anos, tá? E até antes disso, eu tô aqui há 7 anos, tem gente que está aqui há mais tempo, e nem tô falando que fui eu que capitaneei essas mudanças, fui uma das pessoas que capitaneou essas mudanças. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender, legal,
como a gente quer ser reconhecido. Qual que é o ambiente que a gente quer ter como organização? Então, vocês imaginam, né? Quem tá aqui no nosso fórum, que talvez está em empresas menores, startups, scale-ups, vocês sabem da intensidade que é um, um modelo de negócio como o nosso, como o da Alice, que estamos fazendo o quê? Construindo as bases. A gente está construindo todas as coisas. Isso posto, quando eu entrei, para dar uma ideia para vocês de proporção, tá? A gente tinha 7 anos atrás, pessoal, um turnover geral da organização que girava em torno de 35, 36% ao ano. Então pensa assim, como é que você imprime uma cultura e atitudes, etc., se você está quase que trocando 1/3 da organização todo ano? Já não é possível. Então essa era uma primeiras coisas que a gente precisava endereçar. Legal. O que vai fazer com que a gente chegue num momento onde o nosso turnover voluntário ele diminua. E a gente começou a fazer algumas análises. Chegamos a algumas conclusões. E o primeiro passo ficou muito claro para a gente que a espinha dorsal de qualquer coisa que a gente quisesse fazer ia vir através da flexibilidade. É uma coisa que a gente acredita muito. Eu não sei se vocês viram recentemente, acho que foi na Exame RH ou na Exame Negócios, uma matéria que saiu semana passada falando sobre isso, que um dos principais pilares para culturas de saúde e bem-estar, de empoderamento e de segurança psicológica é a flexibilidade. Por que que a gente acredita nisso? Porque no fim das contas, a gente não quer ser prescritivo como organização. Então, esses conceitos, eles são extremamente importantes, porque através desses conceitos e da filosofia imprimida, isso vai se traduzir em ações, isso vai se traduzir em benefícios, isso vai se traduzir em processos, e não o contrário. Porque quando você começa pelo benefício ou pelo processo, você não necessariamente vai estar reforçando as atitudes, os conceitos que você quer ser reconhecido. Porque no fim do dia, cultura nada mais é do que a vivência dos valores e as atitudes que acontecem no dia a dia. Você não vai lá e consegue puxar uma alavanca e do nada a cultura muda disso para aquilo. Não. Você vai reforçando atitudes, né, e valores que você valoriza, é meio redundante, mas valores que você valoriza, e eles sendo vividos na prática, eles vão criar esse ambiente e eles vão se traduzir na cultura. Então a gente começou muito pela questão da flexibilidade e em preparar os nossos líderes para serem exemplos dessa flexibilidade. E aí traduzir isso em quase todas as nossas atitudes de não ser prescritivo. Exemplos. Eu sei que essa é uma das outras coisas que a gente ia falar. Ah, a gente tem um Short Friday? Não, a gente não tem Short Friday. Por que que a gente não tem um Short Friday? Porque a gente acredita que talvez uma sexta-feira mais tranquila à tarde funcione para o Renato, mas não para a Sarita. Talvez para a Sarita faça muito mais sentido uma manhã de segunda-feira que ela vai deixar os filhos no colégio, ou todas as manhãs da semana que ela vai deixar os filhos no colégio e o marido dela vai buscar os filhos e ela vai estender um pouco mais o horário dela no fim do dia. Ou ela nem vai estender, ela vai conseguir entregar as demandas dela e no fim das contas vai ter o resultado. Porque aqui a gente preza muito mais pelo output, que é o resultado, do que o input, que é a quantidade de horas. Óbvio, gente, tem várias funções que a gente tem que batem ponto, etc. Vamos lembrar que nada aqui é absoluto, a gente está falando dos conceitos. Então, voltando, o principal aqui é não ser prescritivo para a gente que funcionou, tá? E a flexibilidade, e como que a gente foi traduzir isso em efetivos benefícios. Como que isso acontece no dia a dia? Hoje a gente tem já uma cultura que, não só o Renato, mas se qualquer pessoa do meu time, né, sai 11 da manhã para ir fazer terapia, não tem ninguém, nem dos nossos stakeholders, nossos clientes internos, né? Nem eu, nem as lideranças que estão próximas, que deveria torcer o nariz. De novo, nada é absoluto, mas hoje as pessoas já usufruem disso. Por quê? As lideranças são os exemplos, e as lideranças estão dividindo em canais mais amplos, reforçando essa mentalidade com seus próprios times. Vou dar outro exemplo prático aqui do como que isso se traduz na prática. O nosso fundador e CEO, que é o César, ele teve o terceiro filho dele recentemente. Os outros dois filhos dele, ele sentia que por conta dessa loucura de construção de organização, viaja para cá, viaja para lá, ele não conseguiu estar tão próximo naquele primeiro momento ali de licença paternidade, etc. A gente tem uma licença paternidade muito legal hoje na nossa organização. No último filho que ele teve, ele ficou o período dele todo de licença paternidade fora. Ele não entrou em nenhuma reunião, tá, pessoal? Falando sério aqui, vocês podem mandar uma mensagem para ele lá no LinkedIn, ele vai responder para vocês. E não foi por determinação do RH, tá? A gente tem isso na cultura. Depois disso, ele fez um testemunho dele com ele mesmo, uma reflexão do quanto isso foi importante para ele.
quais foram os benefícios que isso trouxe para ele. Ele dividiu primeiro internamente, num town hall global, para mostrar para todas as pessoas que isso funciona e isso é uma característica para todos. Se você é um estagiário que teve filho, você deveria se sentir que todos os benefícios que a gente tem são pertencentes a você e você deveria poder usar sem nenhuma preocupação. Esses testemunhos, essas divulgações, elas são tão fortes que isso empodera e dá segurança psicológica das pessoas entenderem assim, não é porque ele é o fundador, não é porque a Sarita é a CHRO que ela consegue ir lá e fazer a aula de spinning, não sei dela, às 5 da tarde. Não é porque o Basso é o VP de People aqui do Well Hub que ele pode, às 2 da tarde, ir lá fazer a sua academia, voltar. Não, não, isso é para todo mundo. Então, de novo, gente, acho que o principal ponto para você começar a fomentar uma cultura de saúde e bem-estar é você entender o ambiente que você está inserido, reconhecer como a sua organização quer ser reconhecida pelos colaboradores, entender se a liderança sênior está na mesma página do que essas questões aqui conceituais que a gente colocou, e aí começar a traduzir isso em ações. Porque aí você consegue, com esses exemplos e etc., ir mudando as atitudes das pessoas no dia a dia. Aí eu tenho vários outros exemplos aqui que eu posso dar. A gente tem um benefício de, além das férias, 3 dias off que as pessoas têm no ano, que não são acumulativos, que elas podem usar o que elas quiserem. Não são dias de saúde, sick leave, né? Saúde médica. Não, não, não. São assim, você não precisa justificar para mim, é só você se planejar e tirar. Cada ano que você completa na nossa organização, você ganha mais um dia off, com um máximo de 5. Então, eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Eu estou há 7 anos na organização, o máximo são de 5. Então, eu tenho 5 dias a mais do que as minhas férias por ano para eu tirar do jeito que eu bem entender, mais os meus 3 dias que todo mundo da organização tem para eu tirar por ano, como eu bem entender, e mais o meu dia de aniversário que eu posso tirar no meio. Então, assim, pô, assim, eu estou dando praticamente mais 10 dias de férias. Isso se traduz de várias formas. Eu, por exemplo, eu praticamente todo ano vendo 10 dias das minhas férias e eu capitalizo nesses outros 10 dias que eu posso tirar até picados. Então, isso se traduziu em um benefício até financeiro para mim. Tem outras pessoas que vão valorizar mais o tempo off delas mesmas, e elas vão tirar 30 e mais 10 dias por ano. Então, assim, de novo, lembra, né? Os conceitos e como eles se traduzem em ou um benefício, ou um processo, ou uma ação. Então, eu começaria principalmente desse primeiro passo aqui. E lembrando, pessoal, longo prazo, não acontece de um mês para o outro, é um trabalho de formiguinha e que vem de exemplos de cima para baixo. Muito bacana, Renato. Eu acho essa flexibilidade também um pilar que a gente tem aqui muito forte e ela vem como uma confiança, né? E acho ela vem como uma via de duas mãos, né? A gente tem aqui uma premissa muito forte e a gente usa isso no processo, né? A gente usa isso, inclusive na avaliação também dos colaboradores, né? A gente quer que as pessoas aqui estejam muito apaixonadas pela Alice, né? Que estejam muito engajados pela Alice, né? E a gente entende, né? A gente de fato tem as pessoas muito engajadas, eles vão colocar a Alice em primeiro lugar também, eles vão considerar a Alice na tomada de decisão, né? Então, eu digo, né, que a gente pode dar flexibilidade porque a gente confia que as pessoas não vão abusar dessa flexibilidade, né? Eles vão ter responsabilidade de tomar decisões que fazem sentido para eles, mas também levando em consideração, né, sempre assim o sucesso da Alice e o bem-estar dos colegas, né? Então acho para você conseguir dar flexibilidade, você precisa criar esse ambiente também de confiança mútua, né? Então a gente confiando nas pessoas, as pessoas confiando na gente. Eu gostei muito dos exemplos, não conhecia ainda todos, né? Eu vi o testemunho aí do CEO, acho muito forte de fato. Aqui também a gente tem 3 founders, né? O Gui já teve filhos e o André e o Matheus tiveram filhos no último ano. E ambos também, de fato, tiraram, né? Mais, na verdade, do que a presença paternidade. A gente chama aqui de presença, né? Que a gente entende que é sobre estar presente e não obter licença, né? Então, a gente chama de presença maternidade, presença paternidade. Uma coisa pequena, né? Mas que faz uma diferença grande. Então, a gente tem 1 mês de presença paternidade, a gente tem 6 meses de presença maternidade, e ambos tiraram, de fato, não só 1 mês, mas ainda algumas semanas de férias, né? Então, e foi a mesma coisa, ficarem off mesmo, não entrarem no Slack, não entrarem nas reuniões. Então,
o exemplo, de fato, da liderança, né, dos founders. Qualquer liderança, né, mesma coisa, eu tive um filho, fiquei também quase 7 meses fora, então isso é muito importante, né, isso dá permissão para as outras pessoas também fazerem, né. Um outro exemplo que eu gosto muito de dividir, que acho uma coisa muito simples, que é muito cultural também nossa, é que nossas agendas estão abertas. Então, todo mundo pode ver a agenda de todo mundo, né? Então, todo mundo tem visibilidade da agenda do André, todo mundo tem visibilidade da agenda da Sarita. E dessa forma, né, e a gente, além de ter visibilidade, a gente também encoraja as pessoas a bloquearem, né, os compromissos, não só profissionais, mas também pessoais. Então, no meu caso, né, tem muito a ver com a rotina da minha família. Então, né, eu normalmente levo minha filha na escola, alguns dias meu marido, né, outros dias eu vou buscar ela, outros dias eu tenho um outro esquema. Então, colocando isso na agenda e deixando claro, né, os dias que eu vou trabalhar de casa, né, ou uma vez por semana levo minha filha na aula de tênis. Isso é importante para mim, para ela, né? Então, poder organizar isso e colocar isso visível, não precisar esconder isso, né? Torna uma coisa natural, né? Isso tem muito a ver com nossa virtude, que é justamente priorizarmos nossa saúde e felicidade, né? Então, e sobre você conseguir. Eu, Sarita, né, sei priorizar a minha saúde e felicidade. Eu, Sarita, sei o que é importante para mim, né? Isso, como se disse, não vai ser a mesma coisa que vai ser importante para o Renato, né? Isso não vai ser a mesma coisa que vai ser importante para a Renata, que cada um, né, tem a sua vida, tem as suas prioridades, né? Tem um retorno diferente também das coisas, né? O que vai me trazer, né, valorização, o que vai me trazer mais saúde e felicidade. Então, claro, também sempre considerando, né, o ambiente, sempre considerando a realidade de todos os times, mas quanto mais a gente consegue flexibilizar, né, e ter a liderança junto, dando o exemplo, o impacto é gigante, né? É muito bacana. Eu queria aí agora. Sarita, Oi. desculpa te interromper, mas eu queria comentar em duas coisas que você falou que eu achei incríveis. Primeiro, que eu já tive mais um insight, eu achei maravilhoso a ideia de vocês de chamar de presença, paternidade e maternidade. Eu já vou assimilar essa ideia e eu vou falar com o nosso time aqui, porque eu acho incrível. Essas mudanças, a palavra, eu acredito muito nisso, tá, gente? A palavra tem muito poder. E eu acho que isso, na verdade, realmente articula o que é esse momento, né? Foi um pouco da história que a gente estava contando aqui, do quanto que o nosso nome de Impass já não articulava tão bem a nossa solução. E é isso, não é uma licença, é uma presença que é para você. Eu achei incrível. Assim, parece, gente, parece assim, meio bobo, parece um detalhe, mas isso tem tanta força e eu já vou assimilar. Segunda coisa que você falou muito interessante, eu acho que eu queria deixar claro para o pessoal. Gente, não tenham medo de implementar coisas achando que algumas pessoas vão tirar vantagem daquele benefício, sabe? Não deixem o medo de alguns poucos tirarem vantagem de uma solução impedir de vocês construírem algo que vai beneficiar a cultura e o todo da organização de vocês no longo prazo. Vou até dar uma sugestão aqui para vocês, porque esse foi um dos livros que me ajudou muito. Eu li e acho que trouxe várias ideias bem interessantes, que é o livro do Netflix, a história do Netflix, que é a regra não, é não ter regras. E eles falam muito sobre isso lá, né? Que toda essa questão de flexibilidade e empoderamento vem de um lugar de confiança. Então, o meio, quando as pessoas usufruem de forma errada desses benefícios implementados, ele expurga essas pessoas. Talvez vão ter sim algumas pessoas, porque nada é absoluto, né? Nada que a gente está contando. Eu também estou Acho contando que aqui, vocês volta estão ao ouvindo. ponto que eu falei, né? A gente também espera isso de volta, né? A gente também avalia de Total. quanto a pessoa está ali, de quanto a pessoa está engajada, de quanto a pessoa está considerável, de quanto a pessoa está jogar junto, né? Ou se a pessoa só pensa no melhor benefício para ela. Exatamente, é o que você falou, é uma responsabilidade dos dois lados. A gente, no começo da conversa aqui, a Sarita estava comentando, a gente não consegue ir lá e fazer as coisas pelo indivíduo. Eu não consigo treinar pela Sarita se ela quiser ter uma saúde física melhor. Eu não consigo ir para terapia por alguém interno aqui para eles terem uma saúde mental melhor. Eu não consigo meditar pelas outras pessoas. A nossa responsabilidade como time de RH, liderança, etc., reconhecendo o que queremos como organização, é garantir que os processos e o ambiente traduz tudo aquilo que a gente espera que as pessoas consigam fazer. E isso vem
como uma via de mão dupla. Se tem gente usufruindo de forma negativa dessas questões, aí tem que ser endereçado. Mas acho que isso é um ponto muito crítico, assim, não deixe que alguns poucos, né, porque talvez vão usar errado, impeçam vocês de evoluírem aí algumas agendas. E dois, lembrem-se disso, a responsabilidade é do indivíduo, porque você pode ter o ambiente mais produtivo e interessante do mundo e a liderança sendo exemplo. Se a pessoa não quiser fazer, ela não vai se desenvolver, ela não vai ter uma saúde física melhor, porque dali para frente é a responsabilidade dela. Então, as pessoas também têm que entender que essa troca entre organização e etc., e a responsabilidade pelo ambiente é de todo mundo. E isso se traduz no engajamento, esse empoderamento e as pessoas usarem. Você falou, acho que das reuniões, né? Pela flexibilidade, muita gente vira pra gente e fala: ah, vamos fazer uma. Por que que a gente não faz o mundo inteiro, sei lá, quarta-feira à tarde não tem reunião? A gente fala, gente, por que que tem que ser o mundo inteiro? Talvez não vai funcionar para um outro time. Vai lá você não tem o empoderamento, a gente não fala que a gente é flexível, vai lá você, alinha com o seu time, alinha com os stakeholders e implementa um quarta-feira à tarde meu time não faz reuniões. E Lembra acho que que você falou aqui também, vai lá e alinha com o seu time. Então, falando do papel do total. gestor também, né? A gente falou do RH, né? A gente falou do indivíduo, mas a gente também tem que sempre trazer o papel do gestor, né? Ele precisa ser o grande, por um lado, incentivador, mas ele precisa também garantir, né? Não vai, talvez, funcionar todo mundo tirar o mesmo dia, né? Ou talvez vai funcionar em outros times, todo mundo tirar o mesmo dia. Então, o gestor precisa entender também sempre o contexto, o momento, né? Os OKRs, os resultados, como estamos indo, né? Mesma coisa da flexibilidade das férias, aqui também a gente oferece 30 dias off, né? Úteis off, a partir do primeiro dia que você entra na Alicia. Então, você pode tirar esses dias como você quiser, claro, sempre, né? Com responsabilidade e em alinhamento com o seu gestor. Então, ele precisa ser o facilitador nisso, né? A mesma coisa, tipo, trabalhar remoto, trabalhar no escritório. Aqui a gente não tem nenhuma regra, e a gente deixa muito a autonomia da pessoa, do colaborador e também do gestor a coordenar isso, né? Isso requer, claro, maturidade, isso requer que os gestores sabem fazer a gestão. Aí entra novamente o RH, né? Que possa aí ajudar com ferramentas, né? Com processos, com acompanhamento pelo business partner. Então, acho que todo mundo, né, na organização tem o seu papel para contribuir para esse ambiente saudável e de bem-estar. 1000%, Sarita. A gente fala muito aqui para todos os nossos líderes. É o seguinte, e eu acredito muito nisso, tá? Pessoal, a partir do momento que você tomou a decisão de se tornar um líder de pessoas, primeira coisa, isso é um privilégio e não uma desculpa para você não se responsabilizar pelas coisas que estão acontecendo. Então é incrível esse privilégio. E a segunda questão aqui é as pessoas, elas vão emular os líderes, elas vão fazer o que os líderes estão fazendo porque elas acreditam, né, que aquela pessoa é um exemplo. Então, além desse privilégio, você tem uma responsabilidade ímpar. E você, quer queira ou não, tem um papel de RH. Você não é RH, mas a partir do momento que você escolheu se tornar um líder, você tem um papel de RH. Então, se desenvolvam. RHs aqui, preparem os seus líderes para eles entenderem essa responsabilidade de sim ter um papel de RH, que é exatamente o que a Sarita falou. É papel do líder garantir que isso seja vivido na prática. E lembrar também para os indivíduos, gente, nada é absoluto. Não é porque você tem uma política de flexibilidade que você vai colocar lá na sua agenda que toda quarta-feira à tarde você não vai mais fazer reunião, que você não vai fazer nunca mais reunião na quarta-feira à tarde. Existem exceções e existem necessidades para as entregas que tem que acontecer. Então, também não vão para um lugar, não deixem as organizações irem para um lugar de só o dever. Os indivíduos acharem que a empresa, as entidades têm um dever e eles não têm nenhuma responsabilidade. Então, os indivíduos têm Fala, né? responsabilidade. Mas a Alice não existe, a Alice somos todos nós, né? A gente usa muito isso, tipo, Exato. não é que a Alice não faz, a Alice não aparece, né? Todos nós somos a Alice, então vamos pensar em conjunto, vamos sugerir, né? Vamos trabalhar nisso em conjunto. Ô, Mecenato, o Perfeito. papo tá muito bom, a gente já preveu isso, nosso tempo está acabando. A gente estava olhando aqui, acompanhando as perguntas dos participantes, teve uma pergunta sobre exemplos de benefícios, a gente já falou bastante. Agora, a outra pergunta que eu queria aí trazer é aí como medir o impacto, né? Como que a gente sabe que os benefícios da cultura de fato traz saúde e bem-estar para as pessoas? Como vocês estão fazendo? Vocês estão usando algum indicador? Conta um pouco. Alguns indicadores. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa que nosso turnover era 36%, mais ou menos, há 7 anos atrás?
Pessoal, pasmem, né? Mudança transformacional demora, leva tempo, mas agora, 7 anos depois, o nosso turnover anual, ele está abaixo de 4%, se eu não me engano, geral, tá? Total. O que é um efeito claro e um indicador que a gente acompanha, né, de o quanto as pessoas estão satisfeitas, porque as pessoas não estão voluntariamente saindo da organização. Então, isso é um excelente KPI que a gente faz o acompanhamento aqui, né? A gente acompanha o turnover total, mas principalmente para esses efeitos é o turnover voluntário, tá bom? Então, isso é menos de acho que é 0,6% ao mês, assim, isso é incrível, gente. Isso vem mediante a várias questões, tá? Não é um ponto aqui que eu falei que está mudando isso, né? A gente vem evoluindo a nossa política de benefícios, a gente vem evoluindo as nossas estratégias de remuneração, o todo das estratégias organizacionais. Outro KPI que a gente acompanha é o engajamento, então a gente acompanha através de uma ferramenta global o engajamento da nossa organização e a gente faz um pulso 3 vezes ao ano e o engajamento ele aumentou substancialmente. Para vocês terem uma ideia, nossa nota de engajamento, que é uma nota de 0 a 10, hoje está 8,6 de engajamento e o nosso INPS, que é o NPS do employee, né, que vai até pode ir até 100 e menos do que 100, porque é uma nota um pouco diferente dentro da nossa pesquisa, ele hoje, se eu não me engano, tá em 70. E a gente usa essa ferramenta porque ela é uma ferramenta que chama Picon, se vocês não conhecem aí, até para ficar como referência. A gente precisava de uma ferramenta global, a gente está em 11 países, então é muito importante algo que englobe todas os nossos colaboradores multilínguas, né? Mas que compara a gente também com o mercado que a gente quer se comparar. Então, nesses feitos, a gente se compara com o mercado de tecnologia. Então, todas as empresas de tecnologia que utilizam essa ferramenta, na nota geral lá, mostra se a gente está acima do benchmark, abaixo do benchmark. E nesses dois efeitos, a gente está no top 5% de empresas das categorias que a gente quer se comparar. Então, assim, para a gente é incrível. E nessa ferramenta, além das perguntas de múltipla escolha, a gente tem perguntas abertas e a gente garante e incentiva demais os líderes, principalmente, a engajarem nessa conversa. Porque essa ferramenta ela é anônima, então a Sarita está lá fazendo os comentários dela, o, o Basso aqui não sabe que é a Sarita falando, mas quando o Basso vai lá e engaja e manda uma mensagem para a Sarita sabe que é o Basso, mas o Basso não sabe que é a Sarita. Então é muito bacana, porque é de um lugar que qualquer indivíduo se sente seguro, né? Sendo anônimo, e a gente engaja a troca de ideias para voltar para aquele lugar que você comentou, Sarita, que é todo mundo é o Well Hub. A Exatamente. responsabilidade pelo ambiente que a gente quer construir é de todas as pessoas. Então é para sair de um lugar de o Well Hub não faz, a liderança não faz, o RH não faz, que são as entidades, né? E vir para um lugar, o que que a gente pode fazer? Como a gente pode evoluir? E óbvio que a gente também acompanha o nível de atividade e engajamento das pessoas através da nossa própria ferramenta, que é o Well Hub. Então a gente tem aí aderência de mais de 70% da nossa população, a gente acompanha e a gente faz outras coisas, né? Já vou dar um spoiler aqui para os nossos clientes. A gente está evoluindo o nosso produto e nos próximos meses aí, muito provavelmente, a gente vai sair com um feature, né, dentro do nosso produto de gamificação. Então, a gente está lançando interno primeiro, porque a gente está fazendo um teste interno, a gente está lançando um desafio global através da nossa própria ferramenta de utilização dos nossos pilares lá que eu comentei no começo da nossa conversa, né? Que é saúde mental, saúde física, sono, etc. Então, a gente vai ter um desafio global entre os países para todas as pessoas engajarem e vão ser os nossos próximos 3 meses aí, também apoiado muito nas Olimpíadas que estão vindo. Então, E tem já ótimo, vacinações, tem que é um aproveitar o ótimo time. incentivo para a É. galera se movimentar. Muito bacana ver aí os indicadores e ver a evolução. A gente também acompanha turnover, a gente também tem engajamento. Um feature bem bacana, um indicador que a gente usa aí, o Score Magenta, que é um indicador de saúde, né, de fato. Então, os membros, os colaboradores né, das empresas que tem ali, se podem responder a ele no aplicativo, e aí cada pessoa recebe o seu Score Magenta, que é justamente nos pilares de sono, alimentação, exercício físico, né, hábitos saudáveis, saúde mental. Então, eu tenho meu score, né, todo Pitaia, né, Narice tem o seu score, mas eu como RH, né, e qualquer outro RH que implementar isso na empresa, recebe esse score também consolidado. Então, isso é muito bacana. A gente, de fato, acompanha, né, um indicador de saúde. A gente consegue desdobrar, né,
como dar esse indicador no time de engenharia, como dar esse indicador no time de people, né? Putz, qual que é o time na Alice que tem o pior score em saúde mental? Então, ter um indicador de saúde que a gente acompanha, né, a cada 3, 4 meses é muito rico, porque a gente consegue ver, né, se tem algum padrão em algum time, a gente cruza ele como indicador de engajamento, a gente faz cruzamento com performance, e a gente consegue implementar ações também direcionadas, né? Se a gente percebe que tem algum time que tem um problema, né, algum indicador pior, a gente consegue ir lá e fazer alguma coisa direcionada, né? Ou na Alice como um todo, o nosso pior score é atividade física, então um OKR meu, né, um Key Result meu, e aumentar esse score em 10 pontos percentuais até o próximo quadrimestre. Aí a gente pensa em atividades, a gente também tem, né, desafios, sair do sofá. Agora em julho, coloquei um desafio, vou publicar aqui para formalizar esse desafio, ó, 100 pitaias correndo junto, uma corrida de rua, vai ser 21 de julho. Depois eu conto para vocês se deu certo essa meta. Então, enfim, acho muito bacana também a gente se preocupar, né? Como que a gente consegue medir e acompanhar saúde e bem-estar, né? O impacto disso em outros indicadores. E aí, voltando, né, para o papel estratégico do IH, para a gente conseguir, né, medir e fazer ações, de fato, pontuais, né, direcionados, e ver também o impacto, né, de todo esse trabalho. Eu acho isso nos torna mais estratégico e nos ajuda também, né, a ganhar esse espaço, né, nas discussões e trazer o time de people cada vez mais estratégico. Ô, gente, nosso tempo acabou. Quero respeitar aí do tempo do Renato e de todo mundo. Foi um papo muito bacana, né? Já aviso, né, chegando que a hora não vai ser suficiente, mas a gente marca uma continuação. Espero que vocês aí, convidados, participantes, tenham gostado muito. A Rê lançou a pesquisa de feedback, e como foi o primeiro episódio, super importante ouvir de vocês, né? Se foi útil também. Deixa feedback sobre outros temas que vocês querem aí discutir no futuro. Contamos muito com vocês. Super obrigada pela participação. Foi um grande prazer. Renato, super obrigada, como sempre, aí, pela parceria, pela troca. Te agradeço e vou passar aí para você fazer as palavras finais aí para todos os convidados. Imagina, obrigado você. A gente tá brincando aqui, gente, porque a gente já tinha comentado isso. Todas as nossas trocas entre a Sarita, a gente fala, gente, eu falo demais, e a gente troca, e a gente engaja, e a gente vai conversando. A gente falou, bem, a gente tava até falando pra Renata, que tá ajudando a gente aqui do time da Alice, falou assim: olha, nem adianta a gente pôr muitas perguntas entre a gente, porque a conversa ela vai se desdobrar, é uma conversa muito agradável. Sarita, obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição, eu gosto muito dessas trocas, eu acho que é super importante a gente fomentar trocas construtivas e positivas no nosso ambiente de RH. Acho que o grande objetivo que a gente tem, não só como é o Hub, de garantir e evoluir todas as organizações para organizações que sejam de saúde e bem-estar, eu tenho isso muito claro para mim, né? Que um dos meus principais objetivos como profissional é ajudar a evoluir o ambiente e as trocas das estruturas de RH. Né? E eu acho que esse tipo de troca, que trazem exemplos práticos, que trazem as histórias de uma forma real, sabe, gente? E não peguem como se isso aqui fossem só flores, tá? É o que eu falei. É difícil, não acontece do dia para a noite. Usem dados, a gente sabe que tem muito líder, muita organização com pé atrás. Então, assim, se respaldem de dados, usem exemplos e benchmarks de outras organizações para vocês conseguirem destravar essa conversa dentro da organização de vocês. Sei bem, porque às vezes vocês olham aqui e parece que é tudo lindo e maravilhoso e que a gente está implementando tudo assim no dia a dia. É muito esforço, muita energia, muita influência, muita construção, tá? Então não achem, eu não gosto que as pessoas saiam de conversas assim achando que, ah, não, olha, eles fazem é tudo maravilhoso. Não. Então saibam que contem com a gente. Acho que assim, eu comentei no começo da conversa, eu estou mais do que à disposição, até como profissional mesmo, nas minhas redes, né? Eu sei que a Sarita também, porque ela troca muito a gente a ter conversas produtivas. Espero muito que vocês tenham saído aqui com valor do nosso bate-papo e da nossa conversa, e com histórias e experiências interessantes que vai ajudar vocês aí no dia a dia de vocês. Obrigado de novo, Sarita, obrigado, pessoal, e um grande abraço. Ô, Renato, Renata, algum recado final? A gente vai mandar para vocês, né, acho um e-mail com mais também materiais, estudos super bacanas que a gente já fez sobre o tema. Então, também fica aí super o convite para a gente se conectar, seja no LinkedIn, né, a gente pode marcar também aí um papo, a gente faz vários eventos também. Enfim, a gente vai manter vocês atualizados sobre as ações, sobre as trocas, e estou aí como o Renato também, um objetivo pessoal
meio para fomentar cada vez mais as discussões e aprender muito também com vocês, né? Sempre numa troca assim super rica, todo mundo sai ganhando. Então, muito obrigada, gente. Um grande abraço e até a próxima.